Você, dentista, tem medo ou insegurança de tirar esse tipo de dente? Fica nesse vídeo que eu vou explicar para vocês de forma simples e rápida como que a gente fez para poder remover esse dente em menos de 5 minutos. Bom, pessoal, então esse é um dente que está totalmente incluso, né? Não tem nenhuma parte dele exposta dentro da cavidade oral, né? Então é um dentinho que tem falar algumas características radiográficas que a gente pode observar. Uma proximidade com o nervo alveolar inferior, né? Duas raízes, aparentemente. Tá mesomolado, né? Preso na distal do 47, né? Do segundo molar. E antes que me perguntem, não, eu não peço tomografia para esse tipo de caso. Tem proximidade com o nervo alveolar inferior, né, aparentemente no raio-x, mas não é obrigatório fazer. Eu deixo bem explicadinho para o paciente e deixo a cargo dele a decisão de fazer ou não a tomografia. Visto que coronectomia não é um procedimento que eu sou fã, que eu gosto de fazer, não vejo grandes vantagens. E no caso ali é a remoção. A dente estava causando certo incômodo na paciente, então estando próximo ou não do nervo, esse dente teria que ser removido. E óbvio, tomando todos os cuidados, estando próximo ou não do nervo alveolar inferior. Então vamos para a melhor parte, explicar o passo a passo dessa remoção desse dente. Então vamos lá, pessoal. O paciente depois de anestesiada, né? Eu utilizo essa gazinha. Muitos me perguntam também por que eu utilizo ela. Ela ajuda eu secar a mucosa e tracionar a mucosa para vestibular, fazendo que eu faça um corte mais lingual possível e, claro, sempre em cima do osso, né? Por que a gente faz esse corte meio angulado ali em cima? Para a gente tentar fugir daquele buraco que a gente tem logo atrás do segundo e terceiro molar, né? Onde passa o feixe vasco nervoso lingual, né? Então a gente, para evitar correr o risco de lesionar o nervo lingual. Então a gente puxa ele para fazer o corte totalmente em cima de osso. Então eu traciono essa bochecha para o lado para facilitar o corte no mais lingual possível e fazendo esse corte em cima de osso. Então depois dos cortes feitos com bisturi, a gente vem com o molt, fazendo o descolamento toda essa mucosa. Lembrando que esse tipo de dente a gente não tenta ao máximo, né, fazer minimamente invasivo, sem descolar muito, sem relaxantes, né? Mas eu gosto de descolar essa papila, sabe, entre o primeiro e segundo molar. Me dá mais visão da região onde que eu estou operando, né, do dente que eu quero tirar. Então, nesse momento aí, eu estou separando, né, descolando a parte lingual, né, para a gente deixar bem exposto o tecido ósseo juntamente com o dente. Em alguns casos, na verdade, na maioria, eu não faço esse descolamento lingual, né, eu consigo, com o próprio corte, já ter esse descolamento, para a gente evitar ficar manipulando essa região ali do, do nervo lingual. Mas nesse caso, pela necessidade da posição do dente, foi preciso ser feito isso. Claro, tomando o máximo de cuidado, sem muita manipulação naquela região, tá? Aí vocês podem ver que eu estou fazendo agora, a princípio, uma canaleta, né, tanto na vestibular quanto na distal desse dente, né, para tentar expor o máximo de coroa desse dente, para a gente poder visualizar a coroa dele por inteiro. Então aí a gente segue com os cortes, né, tanto na vestibular quanto na distal. Aqui eu já vou adiantar um pouquinho a fala e vocês vão acompanhar no vídeo. Aí nós temos duas opções, tá? Eu nem pensei nessa primeira opção que eu vou falar para vocês pela falta de espaço, mas existem casos, tá? Que o dente, às vezes horizontal, às vezes meso-angulado, a gente consegue tirar sem fazer odontodissecção, ou seja, sem cortar o dente. A gente faz um pouco mais de desgaste ósseo, para ele poder fazer aquele pêndulo, então sair para distal, né? Mas nesse caso, a gente tinha muito osso em cima do dente. Então, para a gente conseguir fazer essa remoção sem cortar o dente, a gente teria que desgastar muito osso. Então, aí já a gente não compensa fazer esse desgaste tão grande de osso para poder remover esse dente por inteiro. Então, eu preferi já cortar. O que eu estou fazendo aí agora, estou tirando um pouquinho mais da parede vestibular, por quê? Como eu só, 99% dos meus casos, eu tiro só com alavanca, eu não uso fórceps, e a alavanca precisa ter apoio, tá, pessoal? Então, assim, você pode não ter apoio, você não precisa tirar nenhum chuchu com a alavanca sem apoio. Nesse caso, eu estou tirando só a vestibular ali embaixo, para quê? Para eu ter um apoio da alavanca no osso, não apoiar no dente. Tem problema apoiar em dente? Problema nenhum, né? Problema nenhum, você pode apoiar sim. Mas eu prefiro, nesse caso, apoiar em osso. Aí agora o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um corte para separar a coroa da raiz, né? Então eu comecei o corte fazendo uma coronectomia, né? Que o pessoal fala. Então tirar uma parte da coroa para então posteriormente tirar as raízes. Antes que eu me esqueça, pessoal, muita gente me perguntando, esse é um motor elétrico, tá? Da NSK. Então um motor com alto torque, enquanto que numa alta rotação convencional você demoraria, sei lá, uns 3 minutos para cortar uma coroa, essa aqui a gente não demora 30 segundos, né? Então essa é a grande vantagem. E sob forte irrigação, né? Sem queimar dente, sem queimar osso. Então aí, pessoal, a coroa já foi removida, né? Já foi, ou melhor, já foi feito o corte. Agora a gente está destacando ela da raiz, né? Se tivesse alto, vocês ouviram um clequezinho, que a gente não passa por inteira a broca, né?
Você vê como que a coroa sai fácil, né, obedecendo aquela inclinação da base menor do que a parte de cima da pirâmide, né, para ela poder sair de forma fácil, né, não agarrar lá embaixo. E agora a gente parte para poder fazer a remoção da raiz, que normalmente é muito simples, fácil e rápido, porque ela já está praticamente solta, né. Uma raiz que de um dente incluso, ela não sofre aquela força mastigatória que a gente tem um ligamento periodontal mais preso, né, então é uma raiz que sai normalmente fácil, né, tendo espaço para ela sair, é mais ou menos isso aí que a gente está fazendo, você encostou nela, ela pula para fora. Nesse caso, ela ficou presa entre o osso e a distal do segundo molar, a gente vai usar mais um pouquinho de broca para poder desgastar ela, ao invés de desgastar o osso, né. Nesse caso aí, como ela já está solta, eu passo nas costas da raiz, e às vezes pega um pouquinho de osso também, mas normalmente eu vou nas costas da raiz para poder desgastar um pouquinho ela, e então facilitar a extração dela. Você vê que o pouquinho desgaste que a gente fez já viabilizou a extração da raizinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ver em menos de 5, 6 minutos para fazer uma extração de um dente que é um dentinho chato de se fazer uma remoção.